Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai-FATESG e hoje vamos falar sobre a aplicação da inteligência artificial na indústria, o nosso Momento IA na indústria. No episódio anterior, nós falamos sobre uma aplicação da inteligência artificial em um momento muito importante da indústria. Aquele momento onde a gente tem que reconhecer se o funcionário está utilizando a EPI ou não, lembra? Tenho certeza que você ficou muito curioso sobre como isso funciona, como foi por detrás das câmeras, vamos falar assim. E hoje nós vamos mostrar como o computador faz para reconhecer objetos nas imagens. O computador utiliza várias operações matemáticas, né? Por isso ele é um computador, ele calcula muito rapidamente muita coisa. E uma operação matemática comumente utilizada na inteligência artificial é a convolução matemática. Já ouviu falar dessa operação? Basicamente, na convolução matemática, nós temos a forma de converter a matriz de pixels de uma imagem, não sei se você já ouviu falar isso, mas a imagem ela é uma tabela com vários pixels. O pixel é um quadradinho que tem uma cor específica. A junção desses quadradinhos forma a imagem. Então essa matriz de pixels, ou seja, esta tabela, ela é aplicada a uma outra tabela bem menor, no caso aí 3x3, 4x4, lembrando lá nossa aula de matriz, né? Lá da escola. E aí eu aplico um cálculo onde o objetivo é reduzir, é simplificar a imagem. Este cálculo de convolução gera uma outra imagem mais simplificada, mas ainda com as características da imagem anterior. Desta forma, eu consigo resumir bastante a quantidade de informações que eu tinha na imagem original para a nova imagem após a convolução. Uma vez tendo sido feito isso, eu consigo manter as características da imagem original, né, como círculos, se for rodas, como se fosse olhos ou nariz ou riscos, formando alguma outra característica da imagem. Eu consigo manter essas características, mas tirando e diminuindo grande parte da quantidade de informação irrelevante que a imagem tem, que os nossos olhos, né, também percebem. Se você for fazer uma analogia, quando você olha uma imagem, você presta atenção em alguns pontos específicos dessa imagem. A gente não processa toda ela de uma só vez, né? Às vezes você está olhando fixamente para uma determinada imagem e a pessoa ainda estala o dedo na sua frente para que você preste atenção em uma outra coisa. A ideia da convolução é justamente essa, é dar atenção ao computador a de fato o que importa, a de fato o que realmente carrega a informação do que precisa ser reconhecido. No caso do capacete, nós temos que reconhecer linhas curvas, linhas retas, e aí, uma vez reconhecido isso, vamos para a próxima etapa, que é a etapa de classificação. Essa etapa de classificação visa juntar essas características e dizer o que é que tem essas características. E aí ele diz se é um capacete, se é um carro, se é uma pessoa, se é um gato, se é um cachorro, e aí vai. Existe também uma outra camada dentro do processo de aprendizagem de inteligência artificial, que é a camada de pooling. A camada de pooling, ela faz outro resumo, outra simplificação na imagem. Vocês estão vendo que o objetivo dos algoritmos de inteligência artificial é justamente extrair o que não precisa para dar foco simplesmente no que é mais importante. Por fim, uma outra camada é importante, é a última, é a camada do classificador. Ela é tão interessante e tão cheia de mistérios que eu vou fazer um vídeo, a gente vai ter um episódio só para falar dos classificadores. E aí, nesse episódio, vocês vão aprender a classificar utilizando inteligência artificial. Bom, é claro que atualmente muita coisa já foi melhorada, refinada, ajustada. Neste caso, no exemplo do reconhecimento do capacete, eu me beneficiei disso. E eu utilizei um algoritmo, uma técnica bem utilizada ultimamente que a gente chama de YOLO. YOLO é a sigla de You Only Look Once, ou seja, você só olha uma vez. Por quê? Porque antes da YOLO, os algoritmos, eles processavam a imagem diversas vezes. Então você pegava uma imagem, passava diversas vezes para o algoritmo e aí sim ele conseguia identificar elementos. Com a YOLO, eu consigo fazer isso passando uma única vez e com isso ela faz muito mais rápido, é muito mais adequado no dia a dia. Então, com certeza, a gente utilizou esse recurso, vamos falar assim, para o nosso exemplo.
No caso do treinamento, aí mora, no meu ponto de vista, a maior dificuldade. Porque para treinar a gente precisa de exemplos, concorda? Então, das formas de você obter esse exemplo é entrar na internet e baixar várias imagens com capacete, várias imagens sem capacete, ou então sair aí tirando foto de situações com e sem capacete. Dá trabalho, isso é um trabalho braçal gigante. Eu conheço empresas que se dedicam apenas a adquirir dados para algoritmos de processamento de inteligência artificial. Empresas que valem milhões ou até bilhões na bolsa. Mas eu vou trazer um recurso muito interessante aqui para quem não quer ter tanto trabalho para adquirir imagens para fazer o treinamento, que é um site onde existe uma grande quantidade de exemplos para você baixar e utilizar no seu treinamento. No caso, é esse aqui, que é o Diretório de Imagens para Treinamento de Inteligência Artificial. Aqui você vai escolher a sua categoria, né? Vamos supor que você está querendo fazer o reconhecimento de avião, airplane. Então, ele já vai trazer uma grande quantidade de imagens para fazer o reconhecimento de aviões. E aí você pode dizer, inclusive, se você quer reconhecer na questão da segmentação do avião. Observe que aqui são imagens que já estão segmentadas. O que é a segmentação? É eu desenhar um contorno em volta certinho do objeto que eu quero reconhecer. Ou então, eu posso só detectar o objeto. E aí, a tarefa é um pouco diferente. Eu não preciso desenhar este contorno em volta do objeto, mas sim apenas identificar e apontar para esse objeto na imagem, que é como vocês estão vendo aqui. Uma vez que você escolheu como é que é o dataset, a gente costuma dizer dataset, que é esse conteúdo de dados, conjunto de dados que a gente vai utilizar para fazer o treinamento, você pode baixar a base de dados para fazer treinamento ou a base de dados para fazer validação. E aí você vai usar a técnica, no caso que eu usei a Iolo, para fazer o treinamento e posteriormente a validação. Aqui, para ficar mais rápido, eu não vou mostrar para vocês a execução do início ao fim, porque demora um pouco. E aí vale lembrar que se a gente fizer isso naquele laboratório de inteligência artificial da FATESG, vai ser mais rápido. Mas você executaria este comando aqui, Darknet Detector Train, e aí a sua base de imagens, conforme está apresentado aí para você. Aí, após a execução deste comando, lá na Iolo, a Darknet, do treinamento, você vai gerar esse arquivo, que é o arquivo que contém toda a informação para reconhecimento do capacete, para reconhecimento final dos objetos. Conforme você viu, você pode treinar o computador para reconhecer outros objetos. Basta você ter seu diretório, seu grupo de imagens, para exemplo. E aí, gostou? Continue nos acompanhando nessa jornada. Um forte abraço e até a próxima!